Olá, amigos da TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6. Está começando agora o nosso encontro com a Justiça. E o nosso convidado de hoje é o desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já foi diretor da Escola da Magistratura durante um biênio, que foi um dos biênios mais gloriosos dessa escola. Ele é mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá, mas também mestre em Cidadania e Direitos Humanos, Ética e Política pela Universidade de Barcelona, presidente do Fórum Permanente de Direitos Humanos da Escola da Magistratura e também da Pontifícia Universidade Católica. Então, hoje nós temos muito o que conversar. Ele acaba de lançar a sua candidatura à presidência do Tribunal de Justiça. Vamos saber o que o desembargador Caetano pretende para melhorar a prestação jurisdicional no estado do Rio de Janeiro. Ele que acaba de lançar um livro fantástico, Magistratura do Novo Milênio, Autoridade com Alteridade. Vejam só, vamos tratar de assuntos fantásticos, vamos explorar muito, queridos telespectadores do Canal 6, da nossa TV comunitária, que hoje conta com a presença brilhante do desembargador João Batista Damasceno. No dia da gravação, estava na véspera de completar mais um aniversário. No dia de Todos os Santos, nasceu mais um santo, esse santo João Batista Damasceno. Vocês conhecem essa santidade dele. A jornalista Cláudia Cataldi, sempre embelezando aqui o nosso encontro com a Justiça. Aliás, a Justiça encontra a beleza através de Cláudia Cataldi. E o nosso cérebro, que é o desembargador Antônio Carlos Esteves. Meu querido Caetano, muito obrigado pela sua presença. Nós temos uma pergunta clássica, já que o nosso programa chama-se Encontro com a Justiça. Eu queria saber, na sua concepção, o que é a justiça? Pois não, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar meus amigos, colegas de trabalho também, Ciro Darlan, Esteves Torres, Damasceno, Cláudia também, meus cumprimentos. Um prazer estar aqui. Gostaria de cumprimentar você que está nos assistindo, agradecer a oportunidade como candidato de falar um pouquinho dessa candidatura, do que eu pretendo fazer se eleito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E a justiça para mim, Ciro, é a efetivação dos direitos fundamentais. É ver na prática a dignidade da pessoa humana ser respeitada, é ver na prática a igualdade, a isonomia, né, o atendimento básico, o mínimo existencial. Isso, para mim, é o exemplo mais clássico de justiça, que nós, magistrados, temos, evidentemente, um papel muito importante na efetivação desses direitos, que estão todos, evidentemente, consignados no papel, na nossa Constituição Federal, de 88, mas que precisam ser efetivados. Esse cumprimento de todas esses dispositivos, ele depende muito do judiciário. E isso, para mim, eu acho que eu não poderia responder melhor essa pergunta que me foi feita. Justiça, para mim, é a efetivação dos direitos fundamentais, sejam eles, evidentemente, os direitos fundamentais originários, os mais conhecidos, como também os direitos sociais. Esses, então, mais distantes ainda do cumprimento e da efetivação, infelizmente, na nossa sociedade. Eu acho que, com isso, eu resumo bem o que eu penso de justiça, principalmente em relação a todos nós, né? Nós estamos num período muito fértil da magistratura, né? Você acaba de lançar esse livro, Magistratura do Novo Milênio. O nosso colega também, Jairo do Carmo, também acaba de lançar um livro brilhante. Ele é um poeta, ele é um literato, um escritor. É O Cão do Teu Olhar, sempre com muita sensibilidade. Então, são livros que nós estamos recomendando. E é muito interessante que você, um homem que detém autoridade não só como desembargador, como também já foi diretor da Escola da Magistratura e pretende ser presidente do Tribunal de Justiça, e lança um livro falando de autoridade com alteridade. Isso tem muito influência da sua formação em direitos humanos. Como é que você pretende administrar o tribunal com alteridade, Caetano?
Bem, esse livro diz muito do que eu penso, do que eu acredito. É um livro que eu comecei a pensar esse livro quando fiz o meu mestrado em Barcelona, na Espanha, e fui desenvolvendo algumas sensibilidades que eu acho que são inerentes ao magistrado. A questão da alteridade, que, a meu ver, ela se mostra através da sensibilidade, né? É preciso que nós, juízes, tenhamos uma sensibilidade muito direcionada para o nosso jurisdicionado, para o problema que o jurisdicionado convive. Essa é um requisito essencial para a boa judicatura, digamos assim, para atender a finalidade. Acho que muita gente tem alguma dificuldade de relacionar a atividade fim, né, com essa sensibilidade. Mas, na minha opinião, essa sensibilidade faz parte, ela é inerente à atividade fim. Porque nós não trabalharemos só com uma justiça rápida, mas trabalharemos com certeza com uma justiça humana, com uma justiça sensível e com uma justiça onde os magistrados possam sentir um pouco mais os problemas mais sensíveis do jurisdicionado, principalmente daquele que tem o seu acesso mais dificultado por condições financeiras, por preconceitos de qualquer tipo de gênero ou qualquer outro tipo de modalidade de preconceito. Acho que isso faz parte da atividade fim, de forma que, se eu for eleito no tribunal, eu pretendo, e acho que tem muito a ver com a escola também, por ter passado pela escola, eu desenvolvi isso bastante na escola, e eu gostaria, com o próximo diretor da escola, de trabalhar muito essa questão. Acho que o juiz está dentro da nossa atividade fim, a qualidade, a sensibilidade e o respeito para com o jurisdicionado. Isso é atividade fim. Julgar rápido e julgar bem. Eu sou testemunha desse seu modo de atuação, porque eu era presidente do Fórum Permanente de Sociologia Jurídica da escola, né, criado na gestão anterior, de Bador Verani, né, e estive lá durante todo o tempo da sua gestão. Então, sei como você trabalha, e inclusive com essa interlocução com a sociedade, com os movimentos sociais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Bador Caetano. É que nós falamos muito de fazer justiça ao jurisdicionado. E o ministro Vitor Nunes Leal, um daqueles caçados pelo AI-5, ele dizia que os juízes devem julgar e julgam com imparcialidade, mas são julgados com a mais absoluta parcialidade. O senhor nos fala aqui sobre essa dignidade da pessoa humana, sobre a igualdade, isonomia, a justiça como realização dos direitos fundamentais e, dentre eles, o devido processo legal. Eu tenho feito perguntas aqui, né, aos candidatos, e fiz ao candidato à corregedoria, o desembargador Bernardo Garcês, sobre o processo de promoção na magistratura. Nós temos hoje no tribunal uma prática de formar uma lista prévia. A maioria dos membros do órgão especial se reúne, prepara uma lista prévia, né, de um acerto entre eles, dos futuros promovidos. Desde 2007, eu protocolo essa lista. E depois, quando se abrem as vagas, né, faz uma sessão de julgamento, quando o resultado já é de antemão conhecido. É um julgamento fake, né? Porque, inclusive, eu nunca errei a ordem, né, dessas promoções. Como é que o senhor vai fazer, como é que o senhor pretende fazer a questão da promoção, né, por merecimento do tribunal? Vai passar a ser adotado algum critério? Vai passar a fazer como se faz em São Paulo ou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em que, sendo impossível adotar um critério, dada a subjetividade desses julgamentos, usa-se a antiguidade? Como é que o senhor pretende resolver essa questão, que, para mim, é uma questão muito complicada, porque ela envolve a estrutura, as relações internas do poder, né, e os próprios problemas, né, da composição dos grupos e de uma justiça que nem sempre é justa com os seus. Aliás, Caetano, só lembrando que na sua manifestação de candidatura, você já traz uma resposta sobre isso, quando você fala da valorização da magistratura e fala também da ética da própria justiça
e da transparência nos atos de gestão. É sobre isso que o desembargador Damasceno está perguntando. Exatamente. Ele agora está fazendo o papel de cambono. Antigamente quem fazia era o desembargador Mas eu fui Antônio Cacilhos proibido. Torres. Eu fui proibido Mas ele está de usurpando fazer a função isso, de cambono. Mas é exatamente isso que eu perguntei. Só estou enfatizando o que o próprio desembargador Caetano falou, e aí ele vai dizer com as palavras dele. Pois não. E olha, eu não me furto a responder, evidentemente. Esse foi um compromisso que, se não me engano, constou e constará sempre de qualquer manifestação minha. Acho que qualquer tipo de administração pública ela tem que ser amparada, evidentemente, nos pilares do artigo 37 da Constituição Federal, né, dentre eles a transparência e a eficiência também, a moralidade e todos os princípios que nós obedecemos, de forma que constou, evidentemente, da minha proposta e constará sempre de outros. Eu acho que nós não podemos nos afastar da ética e da transparência. Aliás, o grande mérito do administrador público, eu acho, que é você poder conciliar todos esses princípios, né? Porque na medida que você também tem essa necessidade e obrigação de tornar isso o processo mais transparente e mais cauteloso possível, você pode, às vezes, correr o risco de se afastar da eficiência, de forma que eu acho que o grande mérito é você conciliar a eficiência com transparência e, evidentemente, com os outros princípios constitucionais da administração pública. Agora, respondendo objetivamente à pergunta, particularmente, respondo por mim, eu acho que essas listas, embora eu tenha participado quando fui do órgão especial da formação de uma lista, eu acho que essas listas pré-concebidas, elas trazem uma injustiça para a promoção por merecimento do magistrado. Nós sabemos que os magistrados são promovidos por determinação, por orientação e resolução do CNJ dentro de uma antiguidade, eu falo agora para o eleitor, há uma antiguidade a ser obedecida. E dentro dessa antiguidade, essas listas têm sido feitas obedecendo determinados critérios ou praxes que têm sido historicamente observadas no tribunal. Mas mesmo assim, acredito que muitos juízes se sintam, obviamente, injustiçados na medida em que na promoção por merecimento pode acontecer de um juiz ultrapassar o outro na sua promoção. Eu, particularmente, sou contra. Acho que essas listas elas não têm que vir pré-ordenadas. O ideal seria que essas listas fossem livremente votadas pelo órgão especial para que os candidatos pudessem, evidentemente, mostrar o seu currículo. Merecimento é merecimento. Não é? Merecimento é produtividade, é sensibilidade, como eu disse, né? É o juiz que se importa, que se dedica à carreira. E nós temos valorosos juízes, muitos juízes, dentre os mais antigos, que obviamente podem ser contemplados nessa lista. Então, assim, eu não tenho nenhum problema de dizer que eu, particularmente, não reconheço que o ideal seria que essas listas não fossem pré-selecionadas e tivessem, obviamente, uma votação livre e momentânea dentro de uma outra perspectiva que não vem sendo feita até agora. Acredito que o administrador, ele eventualmente possa se sentir até, digamos assim, ele pode eventualmente se sentir comprometido a realizar de outra forma, dependendo, obviamente, da situação ou da orientação que o órgão especial, porque o administrador público também, ele não é um senhor de tudo, ele não não tem o poder arbitrário de decidir, até porque as suas decisões são, obviamente, submetidas ao órgão especial, que é um órgão formado pelos mais antigos do tribunal. Então, eu posso responder por mim, Caetano, e não, obviamente, pela vontade do órgão especial, do qual eu, se eleito, estarei compondo entre os 25 mais antigos, na qualidade de presidente, evidentemente. E se for dado a mim escolher, Damasceno, eu acho que o ideal seria que essas listas fossem livremente votadas
nos dias e não pré-selecionadas, porque eu reconheço, fica um sentimento de tristeza, fica um sentimento negativo para aquele juiz que não foi contemplado. Não, e não faz sentido fazer um julgamento quando já se sabe de antemão qual vai ser o resultado dele. E no meu caso é o protocolo desde 2007. Aproveitando este ramo, o que é que, Caetano, você acha da eleição geral? A participação de todos os juízes, de todos os magistrados na eleição do presidente. Eu sou a favor, eu já votei na oportunidade passada, onde nós tivemos, foi submetida uma alteração do regimento interno, e eu votei pela participação dos juízes. Não votei, salvo engano, pela participação integral, mas uma participação proporcional, afinal somos 180 desembargadores e um número muito maior de juízes. Mas eu acho muito importante que os juízes, principalmente os mais antigos, venham a participar da escolha daquele que será a administração, que será o seu responsável, aquele que defende. Acho que a magistratura de primeiro grau, aproveito aqui o momento, para dizer que está muito sucateada. Eu acho que, seja quem for o próximo presidente do Tribunal de Justiça, ele precisará olhar para essa magistratura do primeiro grau a fim de dotá-la de recursos humanos e técnicos necessários a acabar com esse gargalo, porque os juízes estão sofridos, os juízes estão muito sofridos. Eu entendo, Caetano, que pode haver um meio termo, que não sejam todos, pelo menos aqueles que não estão vitaliciados, por exemplo, talvez não pudessem votar. Mas eu tenho a impressão de que há uma possibilidade de os juízes elegerem delegados, como na eleição americana, pelo menos que haja uma representação dos juízes de primeiro grau na eleição do magistrado. E há esta saída que eu não me lembro de ter ouvido ninguém falar sobre isso. Não me lembro. Mas os juízes poderiam escolher os seus delegados para elegerem o presidente, que afinal de contas vai ser o presidente de todos. Isso, desculpa. Não, fica à vontade. E depois o senhor tem todo o tempo do mundo, o senhor eu sou favorável, sim. Eu acho que isso é democrático, é uma participação importante. Hoje em dia a carreira está mais alongada, digamos assim, então nós, só para lembrar, que nós temos aí juízes que antigamente você tinha uma faixa de 18, 19 anos para promoção, né, do Tribunal de Justiça, e hoje há juízes com mais de 20 anos, 23, 24 25 anos esse ano. Mas 25 anos que ainda estão no primeiro grau. E esses juízes, naturalmente, já passou da hora, né, de ter uma participação mais direta. Mas isso que eu falo. Eu tive uma felicidade muito grande de ser juiz no interior. Eu tive uma promoção por merecimento, porque era para Itapiruna e ninguém queria. Eu concorri sozinho. Né? Então, concorri com um colega que também não queria, que ele queria Niterói. Então, éramos dois para formar a lista tríplice. Eu acabei sendo promovido. Foi a única promoção de merecimento que tive, não reclamo, porque nunca também fui a gabinete pedir voto. Fui para a comarca de Nova Iguaçu, só na 7ª Vara Civil de Nova Iguaçu, eu fui juiz por 15 anos. Né? Hoje estou atuando no segundo grau, como JDS, e não reclamo também do tempo, não. Né? Realizo a minha atividade na magistratura. Mas há colegas meus com mais tempo ainda. Né? Enquanto outros chegaram ao tribunal, muitos sem efetivo exercício da advocacia, da magistratura, alguns até sem advocacia também, né? Antes. Sem efetivo exercício da magistratura, né? Ficando em gabinetes, etc. E chegaram com 13, 14 anos. Ou seja, eu acho que isso compromete, não sei se é a sua opinião, isso compromete a própria independência do juiz. Né? Na medida em que ele, né, galga uma carreira toda na dependência do merecimento. Você acha que isso pode comprometer a independência do juiz, o modo de funcionamento, a visão dele, né, sobre magistratura e sobre dizer o direito? Eu acho que isso depende de cada um, vai muito do caráter e da personalidade da própria pessoa. Né? Acho que, por exemplo, eu sou originário do 5º Constitucional e me lembro que estou fazendo hoje 21 anos de magistratura. Eu sou mais antigo, então. Mais antigo do que eu na carreira.
E o que acontece? Eu me lembro que quando eu já estava concorrendo, eu encontrei o saudoso Celso Fontinelli, que era o presidente da Ordem, e eu disse a ele assim: doutor Celso, eu sou candidato mais uma vez a ingresso no tribunal. Ele diz assim: Caetaninho, eu gosto de candidato assim, que gasta sola de sapato na Dom Manuel. E eu fiquei muito orgulhoso com esse elogio, né? E apesar de ter entrado pelo quinto, eu, assim, me senti sempre muito à vontade no exercício da judicatura, porque eu acho que, afinal de contas, a gente entra e sempre tem que partir do princípio que entramos pelo próprio mérito, né? E as pessoas que nos apoiaram o fizeram dentro de um dever institucional, sem nenhum tipo de soberba. Estou falando no sentido, posso dizer, da experiência comigo. Sim. Então eu acho que essa questão de comprometer ou não depende muito do caráter de cada um, né? Além do que já lhe foi perguntado, desembargador, o que mais lhe motiva a ser candidato à presidência do TJ? E ainda mais, o que o senhor acha que está certo, o que está faltando e o que está sobrando aqui hoje? Bom, respondendo às duas perguntas. A primeira, o que mais me motiva é a vontade de fazer um bom trabalho para a nossa instituição, né? Eu acredito que se eleito possa fazer um bom trabalho, um trabalho independente, um trabalho correto, um trabalho que vá melhorar a qualidade do nosso serviço. O judiciário hoje sofre de algumas sequelas bem graves, né? Os juízes não são, às vezes, entendidos pelo público, né? A nossa independência e a nossa tarefa, o nosso compromisso com a democracia, com a permanência e a efetivação dos valores fundamentais. Eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, não têm um entendimento da importância do que nós representamos, nós juízes, não é? De forma que eu acho que é uma dificuldade que nós teremos que enfrentar e ultrapassar, e a vontade de fazer. Eu tenho muita vontade de fazer, de iniciar ainda e complementar algumas, mas colocar algumas sementes que eu acho que as administrações futuras poderão desenvolver. As administrações são sequenciais, elas não são compartimentadas, né? É preciso que a gente entenda que as administrações dão lugar, uma segue a outra, e por isso, inclusive, que a Emerge sem dúvida nenhuma, o que a Emerge é hoje, porque a Emerge é o somatório de tudo de bom que os antigos diretores, e aí eu permito-me me incluir nesse rol que fizemos. Então, obrigado. Então, a minha vontade é fazer, a minha vontade é realizar, a minha vontade é efetivar, e a minha vontade é plantar também essa semente. Deixa eu te perguntar uma coisa dessas, tanto nessa sequencial quanto nessas rupturas. Nós estamos vivendo um momento complicado da história do Brasil, que aponta para a precarização das relações de trabalho. Tem um zum aqui no tribunal, e eu ainda não vi um tal de um parecer que dizem que foi elaborado aí, para entregar os cartórios a OS, precarizar a relação com os serventuários, ou a relação dos serventuários, o trabalho dos serventuários, e terceirizar os serviços, inclusive nos cartórios. Você tem opinião sobre isso? Você conhece esse parecer? Você acha que entregar essa atividade meio do Poder Judiciário a OS, isso não pode precarizar o trabalho e piorar a prestação do serviço aos jurisdicionados, à sociedade em geral? Olha, Damasceno, eu sinceramente desconheço esse parecer. Inclusive, eu fico feliz de você desconhecer. Desconheço. Eu com medo de você estar comprometido. Não, desconheço. Desconheço. E sou radicalmente contra. Acho que essa atividade é uma atividade inerente e própria do próprio servidor, não podemos terceirizar, digamos assim.
É óbvio que nós vivemos um problema muito sério e crônico de falta de servidores, principalmente no primeiro grau. Esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar e resolver, mas de outra forma. Nós temos aí um concurso que ele está se não me engano, o prazo termina agora em dezembro, mas que pode ser eventualmente revalidado, e nós temos aí teremos uma janela para chamar alguns poucos servidores e, obviamente, dentro da possibilidade financeira que o tribunal tiver, nos limites da lei da responsabilidade fiscal, eu poderei, em conjunto sempre com o futuro corregedor, se for eleito, nós tentaremos solucionar essa questão através de um concurso onde tentaremos chamar o máximo de servidores possíveis para poder fazer a lotação, pelo menos naqueles cartórios que estão mais defasados. A minha ideia é fazer um estudo muito minucioso e a partir do momento que for escolhido, se for escolhido, pretendo sentar setorialmente com os juízes, junto com o corregedor, e fazer esse estudo para tentar, pelo menos num primeiro momento, tentar resolver esses gargalos, eu repito, que são mais difíceis em relação, inclusive, a cartórios que são essenciais, mais essenciais, todos são, mas alguns que são mais essenciais ainda ao acesso à justiça, exatamente. As várias criminais estão paradas. Sentar, Caetano, você vai sentar com o primeiro grau, né? Porque o primeiro grau é a nossa linha de frente, a nossa bandeira, quem está carregando. E é quem sabe onde estão os gargalos e os problemas. Porque quando nós assumimos uma administração, nem tanto, quando nós assumimos a desembargadoria, a gente esquece que foi juiz de primeira instância e dá as costas para a primeira instância, porque nós estamos muito bem servidos. Né? Então, a minha pergunta, no sentido de você diz assim, eu quero sentar para conversar. Quer sentar para conversar com o magistrado de primeiro grau? Isso mesmo. Esse é um compromisso que eu inclusive, enderecei uma carta recentemente aos juízes, exclusivamente aos juízes, embora os eleitores sejam de segundo grau, eu enderecei uma carta aos juízes, onde me comprometi a fazer isso. Se eleito, eu pretendo sentar rapidamente e enfrentar esse problema de frente, dando as soluções que, evidentemente, possíveis dentro de um aspecto orçamentário. Então, isso é um compromisso que eu assumi com o primeiro grau e, salvo engano, acho que foi muito bem recebido. E se não cumprir, se tiver algum problema com o primeiro grau, em casa, ele leva uma puxada de orelha. Não. O desembargador Caetano é casado com uma colega da magistratura, uma juíza de primeiro grau. Não, Damasceno, eu até faço questão, até aproveitando esse momento, dizer realmente a Adriana é uma excelente juíza, admiro muito o seu trabalho, tem uma atuação muito, muito importante na área da violência doméstica e tal. Exatamente. Mas nesse ponto não, que temos as nossas diferenças, mas divide o espaço. Mas na presidência, evidentemente, a responsabilidade será toda minha e eu enfrentarei os problemas diretamente com todos os juízes e também chamando para essa conversa a nossa associação. Caetano, qual é a sua experiência anterior à magistratura? Você advogou, você foi serventuário, qual foi a sua experiência? Meu amigo, olha só, eu me formei em 1981 pela Pontifícia Universidade Católica, nossa PUC, e fui advogar no escritório. Depois, em 1984, eu fui convidado, naquela época, sempre por uma honra, para trabalhar no jurídico da Light, que era um jurídico onde nós tivemos outros que também ingressaram no tribunal. Obviamente que eu entrei como advogado júnior, né, aquele que
comecei carregando o processo e fui durante 15 anos advogado da Light, mantive o meu escritório e acabei chefiando o contencioso cível da Light. Depois que eu me desliguei da Light, eu fiquei com o escritório e 2 ou 3 anos depois, quer dizer, eu com 19 ou 20 anos de advocacia, eu vim para o tribunal. Vim para o tribunal, para o antigo tribunal de Alçada, onde entrei pelo criminal, fui para o tribunal de Alçada civil e depois, com a extinção do tribunal, eu fui promovido a desembargador, onde eu estou. Me dediquei um pouquinho à vida acadêmica, que o Ciro já deu uma resumida, também não tem muito mais do que isso, e faço algumas palestras, lecionei durante uns 8 anos, mais ou menos, da minha carreira. Atualmente não estou lecionando mais, mas volta e meia vou dar, o Ciro até é testemunha, vou à Escola Superior de Guerra todo ano, você também, tenho a honra de falar. Todo ano sou convidado como palestrante, faço algumas palestras no Fórum de Direitos Humanos, algumas participações. Mas aqui você participa de algum outro órgão? Eu participo, eu tenho a honra de dirigir o SEDES, que é o nosso Centro de Estudos e Pesquisas, que é responsável pela elaboração, manutenção e revogação dos enunciados sumulares. Outro dia eu entrei num elevador e só tinha mulheres, e eu vi as mulheres falando das suas filhas, dizendo que filha de 2, 3 anos, minhas filhas falam muito. Aí uma delas falou assim, mulher fala demais. Esse programa está desmentindo isso, porque nós não estamos deixando a Cláudia falar. Então, por favor, Cláudia, faça jus a esse comentário machista que não foi feito por mim, mas por uma outra mulher. Tá bom. É porque as mulheres que falam muito, desembargador, muito obrigada até. O senhor é uma coisa, uma gentileza, uma profusão de elogios que a gente fica até tonto, desembargador. É o seguinte, eu procuro deixá-los, né, bem à vontade. É só por isso. Porque eu tenho eu estou aqui em geyser de vontade de participar e de intervir, porque é né, com essa riqueza toda de informações. Então, quando o senhor era presidente da Emerge, eu cobria jornalisticamente, então eu via que toda a classe elogiava muito a sua atuação. E agora mesmo, os 3 desembargadores aqui presentes seguem na mesma linha. E eu sei que, na sua modéstia, o senhor vai dizer, então pergunte a eles, mas como o senhor é o entrevistado, o que os faz, na sua opinião, elogiarem a sua a antiga presidência, quer dizer, a sua atuação à frente da direção escola. Da Emerge. Isso. Primeiro, assim, se você me permite, eu gostaria de dar um conselho. Não dê muito espaço para nós homens, não. Entre firme, entre de sola, porque senão, se depender de nós, vocês mulheres falam um pouco. Conselho aceito. Tá bom, eu fiquei te devendo uma resposta porque você chegou a me fazer 2 perguntas, Isso. mas depois, se quiser renovar... Não há problema. Não há problema. Mas olha só, eu tenho, como todos nós, assim, uma lista enorme de defeitos, mas eu, assim, gostaria de falar de uma qualidade que eu tenho. E eu acho que disso resulta um sentimento positivo nas pessoas que convivem comigo. Eu, de uma maneira geral, eu trabalho muito bem com as diferenças, sabe, muito bem. O meu pai me contava uma história que é muito interessante. Meu pai, um dos melhores amigos dele era o Eugênio Adoc Lobo. E o Eugênio tinha uma história bem ligada ao movimento de esquerda. Meu pai mais conservador, mais central. E eles 2 eram conselheiros da ordem lá há muitas décadas atrás. Os 2 são falecidos, inclusive, mas eram amicíssimos. E quando brigavam feito cão e gato no conselho. Mas quando acabava o conselho, iam jantar juntos. Como 2 irmãos de verdade, de forma que eu acredito nisso. Isso está muito marcado. Eu acho que eu trabalho muito bem com a diferença, eu trabalho muito bem com a divergência, eu gosto engraçado, eu gosto de ouvir aquele que pensa diferente, não o que pensa igual, eu gosto de ouvir. As pessoas às vezes se ofendem com isso, é claro, dentro de uma camaradagem, de uma educação, de um respeito, mas eu gosto de ouvir exatamente
aquele que pensa diferente. Porque é a partir daí, dessa diferença que eu construo. Então eu acho, assim, com toda modéstia, com toda simplicidade, eu acho assim, que se tem uma coisa que eu passo de positivo para as pessoas que trabalham, que convivem comigo, é exatamente isso. Eu sou enérgico, sou capaz de tomar decisões perfeitamente, do meu jeito, sempre com a minha tranquilidade, mas nunca antes de escutar o diferente, nunca antes de escutar aquele que pensa diferente. É uma espécie de desembargador à la campo de futebol, né? Porque os homens, eu observo isso também, que os homens, quando entram num campo de futebol, eles ali dentro se xingam, falam os piores impropérios do mundo. Quando termina o jogo, eles saem, vão tomar um chopp, todos amigos se abraçam e confraternizam. Se o jogo fosse entre mulheres, depois daquele xingamento, elas nunca mais se falariam. Ô, Caetano, um dos temas que você coloca é a questão da comunicação. E você já falou aqui que os juízes são incompreendidos, porque muitas vezes prolatam decisões, aliás, todas as vezes que prolatam decisões, eles sempre desagradam pelo menos 50% dos interessados. E você falou, um dos temas aí é a comunicação. A comunicação do tribunal, ela não tem sido eficaz no sentido de dar à população a verdadeira imagem do magistrado. Muitas vezes nós temos dado decisões de difícil compreensão para a sociedade e se dá interpretação diversa na mídia tradicional, e o tribunal não tem sido competente, através da sua assessoria de comunicação, para dar a verdadeira versão do magistrado. O tempo de que os juízes só falavam nos autos, isso já está ultrapassado, porque nós estamos numa sociedade midiática. O que você pretende fazer para melhorar a imagem do juiz e dar a possibilidade do juiz explicar as suas decisões quando elas não são compreendidas pela sociedade? Pois não, eu fiz constar realmente da minha correspondência inicial esse meu compromisso de investir na comunicação. Eu acho que, de uma maneira geral, as instituições elas estão bastante defasadas, e aqui você pode confirmar isso melhor do que todos nós. Eu acho que as próprias eleições, que, sem trazer nenhuma discussão política, demonstraram que os meios hoje de comunicação estão totalmente diferenciados do que foram na última eleição. O espaço na TV deixou de ser importante, a mídia fake news, informatizada ficou com uma importância, uma dimensão que nem os candidatos esperavam. Eu acho que todas as instituições, e o Tribunal de Justiça não é exceção, passa pelo mesmo problema. Ou seja, eu acho que a nossa comunicação ela ainda é calcada muito numa mídia tradicional. E eu vi há pouco tempo, Ciro, um filme no YouTube de um rapaz que devia ter 20 e poucos anos, eu não me recordo o nome dele, mas ele, em 2 ou 3 minutos, ele conseguiu explicar o que é uma bolha social de uma forma fantástica, Então, eu fiquei impressionado com a comunicação desse. Era um rapaz jovem, eu sinceramente não me recordo, porque faria até questão de elogiá-lo, mas ele foi assim de uma capacidade, de síntese espetacular. Eu acho que nós temos que investir nisso. Essa mídia digital, ela precisa entrar mais. Nós já temos alguns canais de fala, de abertura com o público em geral. Mas eu gostaria de incentivar esse tipo de comunicação. Caetano, isso passa por um canal de difícil transposição. Porque juiz decidir não é tão difícil assim. Todos nós decidimos. Agora, fazer justiça é que, às vezes, a gente não consegue conjugar a certeza da lei com a justiça. Com a opinião pública, às vezes, né? Ainda há a opinião pública. Quer dizer, você tem 3 verdades, aliás 4, né? A do autor, a
a do réu, a da lei e a sua. Então, E às vezes do MP. Né? e às vezes do MP. Está cada dia mais assanhado. Mas a pergunta, porque se eu não fizer a pergunta, o orientador do programa depois me chama a atenção. O que é que você pretende fazer? Você pretende falar mais com o público, dar mais oportunidade para que as pessoas, por exemplo, no seu livro, né, a alteridade, algumas pessoas ainda não entenderam o que é a alteridade. E é uma boa oportunidade que é para você nos dizer. Olha só, eu acho fundamental o seguinte, quando você conversa, a primeira qualidade que você tem que desenvolver é a escuta. Porque você precisa escutar para você entender o que as pessoas estão, obviamente, querendo ou reclamando do Poder Judiciário. Eu acho, por exemplo, que a nossa ouvidoria teria que ser melhor aproveitada. A nossa querida Andréia Pachá faz um serviço fenomenal, mas tem poucos recursos. Eu acho que, não pela capacidade dela, uma excelente juíza, ao contrário, mas ela talvez seja pouco valorizada a atividade da ouvidoria no tribunal. Escutar com uma escutativa e para poder corrigir os problemas. É óbvio que você fica mais sujeito a críticas, mas eu pretendo falar mais um pouquinho, sim. Mas esse programa que tem essa finalidade, quer dizer, é um programa, aspas, pirata, que é feito por iniciativa de 3 desembargadores, que já fazemos isso há 5 anos, com a ajuda da nossa jornalista Claudinha Cataldi, mas não é o único. Nós temos algumas magistradas que fazem um programa em rede social, youtuber, né? Como algumas magistradas aí que já fazem isso. Como é o nome dela? Tem a Mirella e a Tula. Tula e a Mirella, que fazem. Um que bom programa no sem YouTube, dúvida. e reconhecido pela população, porque elas aproximam o judiciário do jurisdicionado. Então, você tem ideia de multiplicar esses meios de comunicação do juiz com a população? Eu acho muito interessante esses programas, essa voz, esse meio de comunicação que os juízes estão fazendo. É evidente que partem de uma iniciativa própria do próprio magistrado. Como presidente, se for presidente, pretendo fazer uma comunicação, mas aí sim, eu me refiro a uma comunicação oficial do próprio Tribunal de Justiça, escutando, obviamente, e eventualmente pegando temas. Ciro, você já pensou que espetáculo a gente conseguir, digamos assim, através da própria mídia digital, colocar no YouTube questões ou processos que evidentemente que não estão em segredo de justiça, mas que tenham decisões polêmicas. Por quê? Porque é o canal em que você faz a população pensar, a população questionar, porque você quando critica, você também tem que pensar. Então eu acho que isso é assim, estimulante você colocar esse tempero, digamos assim, para que a população discuta e entenda um pouco melhor o que é a justiça. Desembargador, está certíssimo, muito bem colocado, sabe por quê? Eu vivo o outro lado da bancada. Então, dentro das redações de jornal, e sem demérito nenhum para nenhum colega meu, é porque eu até tento me especializar, é óbvio que eu estou muito abaixo de todos vocês em conhecimento jurídico, mas eu tento entender. Os meus colegas que não se especializaram, fica muito complicado, porque o juridiquês, não é? Juridiquês é muito complicado de se entender. Então a opinião pública fica perdida naquela vibração do olho por olho, né? Então fica esse clamor popular, vocês de outro lado com o conhecimento. Então, se não houver alguém que fale fácil e que explique, né? Então, nessa comunicação social, Caetano, claro, não é a nossa especialidade, né? Um tribunal é um lugar de dizer o direito. Nós temos hoje as mídias sociais dinâmicas, em tempo real. Isso é algo que pode ser pensado para a estrutura do tribunal? Porque nós temos, por exemplo, você já encontrou lá, então não é problema seu. A Emerge, por exemplo, a Escola da Magistratura, ela usa um sistema de videoconferência, onde o juiz do interior ele é obrigado a ir a uma sala do fórum
e ficar diante de um aparelho, de uma televisão, para assistir o que está acontecendo aí, ainda que em tempo real. Quando hoje, né, com um aparelho destes, nós podemos transmitir qualquer ocorrência, né, e mesmo em movimento, né, independentemente do local que a pessoa esteja, ela pode estar assistindo aquilo. E o que é interessante, gratuitamente. Quando o processo de videoconferência, além de ter todas as desvantagens técnicas, ele ainda é caro, né? E nós temos a condição de incorporar esses processos das mídias sociais no âmbito do Tribunal de Justiça. Nós temos uma assessoria de imprensa cara, né? Não sei quantas pessoas têm hoje assessoria de imprensa, e que muitas das vezes são assessorias da imprensa e não, né, do tribunal. Né? Eu já vivenciei essas coisas aqui. Né? É caro, né? E não é para eficaz. O tribunal, não é para divulgar o nosso serviço. Às vezes até atuando contrariamente a gente. Né? É possível pensar um negócio desse, incorporar essa novidade, ou que a tecnologia nos possibilita, que as mídias sociais hoje têm utilizado tão bem? Eu acho perfeito, eu acredito. Quando eu falo da mídia digital, eu não acho que nós possamos abrir mão da mídia tradicional, não. Eu acho que elas têm que se casar, as duas. E na Emerge, esse processo já na minha administração, que foi 2015, 2016, nós já estávamos substituindo esse método tradicional da videoconferência exatamente por outros tipos de mídia, em que o juiz, evidentemente, possa, não sei se não a tempo real, mas que ele, através dos canais de YouTube e tal, pudessem ter acesso às palestras que eram realizadas na Emerge. Me lembro até que, na ocasião, a minha diretora de informática foi muito firme comigo, e até hoje eu brinco com ela, porque eu estava na dúvida se liberava ou não uma palestra de interesse social, interesse coletivo, mas estava com medo. E ela virou na minha sala e disse assim, não, o senhor pode liberar no YouTube. E eu, pela confiança que ela me transmitiu, eu disse, então vamos liberar. E a partir daquele momento, liberamos, e ao que eu tenho notícia, isso tem sido, de alguma maneira, melhorado esse serviço na Escola da Magistratura. Caetano, veja bem, você está falando de uma melhora, de algo novo, porque estamos aparecendo, estamos dizendo o que fazemos. O que é que você acha sobre o meio alternativo? A arbitragem, a mediação, qual é o seu pensamento a esse respeito? Que era uma questão fechada, mas hoje, pelo artigo 334, você é obrigado a saber se a parte quer ou não quer usar a mediação. Então, eu tenho a impressão de que, neste momento, nós não podemos deixar de falar nos meios alternativos. Sim. Eu sou absolutamente favorável no que tange à mediação. Inclusive, como magistrado, é comum que principalmente nas ações envolvendo direito de família, que quando eu tenho o meu feeling, a minha sensação me aponta para uma solução amigável, eu costumo realizar audiências mesmo no segundo grau, chamando as partes para algum tipo de conciliação. E procuro sempre estimular nessa audiência, se há alguma possibilidade de mediação, eu costumo encaminhar. Eu tive já exemplos concretos de absoluto sucesso pelo Departamento de Mediação do nosso tribunal, e eu acho que esse investimento é um investimento que precisa ser feito. Ele depende muito, pelo que eu pude estudar até agora, da situação, ele depende muito da questão da plataforma de informática que o tribunal tem, que a nossa questão de informática é outro gargalo que nós vamos precisar enfrentar de qualquer forma. A melhoria dos serviços é uma absoluta reclamação dos advogados, pelo menos eu tenho escutado isso, de forma que esse é um investimento que precisará ser feito na futura e futuras administrações, e eu acho que nessa melhoria nós devemos obrigatoriamente incorporar muita coisa para facilitar os procedimentos de mediação. Eu sou absolutamente favorável. Caetano, agora eu quero te fazer uma pergunta que é um desafio.
Nós começamos o programa falando de alteridade. E você foi mais além, você falou de diversidade. Você é um homem que quer entender as pessoas e quer abraçar todas as pessoas. Nós não temos essa experiência, pelo menos no Tribunal do Rio de Janeiro, mas qual é o seu pensamento sobre um candidato trans à magistratura do Rio de Janeiro? Eu estou até fazendo essa pergunta porque nós vamos fazer um programa sobre esse tema. Então, gostaria muito de saber o senhor, como futuro presidente do Tribunal de Justiça, qual é o seu pensamento? A possibilidade de termos na magistratura do Rio de Janeiro um magistrado trans? Eu sou absolutamente aberto e favorável, não vejo problema nenhum. Eu, inclusive, nesse livro que eu acabei de publicar, eu parto de uma história de duas pessoas absolutamente diferentes, de mundos diferentes, que vêm de lugares diferentes, com histórias e inventários de vida diferentes. E um é um homem negro, pobre, que nasce na comunidade, a outra uma mulher branca que nasce de classe alta, financeira, que estuda nas melhores escolas, e eu trago os dois para o mesmo concurso da magistratura para tentar demonstrar ao leitor como deveria funcionar, no meu modesto entendimento, essa questão da hermenêutica, da interpretação da lei. E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu penso em futuras edições em criar um terceiro personagem, que poderia ser, eventualmente, um juiz trans que tem a sua história, que tem a sua dificuldade. Eu não vejo problema nenhuma na questão do gênero. Eu sou absolutamente favorável. Vamos apimentar. A nossa magistratura é uma magistratura europeia, brancos, de olhos azuis, como seus lindos olhos são, você representa. Né? Mas o que você pensa e quais são os seus planos para abrir as portas também para a maioria da nossa população que é negra e mulata? Você tem alguma ideia de como, você que já foi diretor da Escola da Magistratura, como abrir as portas da judicatura para esses nossos irmãos diferentes ou esses nossos irmãos de outras colorações? Eu pretendo, se presidente for, criar dentro da magistratura um comitê de raça. Eu acho que é muito importante que nós tenhamos aqui dentro da magistratura a noção muito mais exata, a noção exata, se possível, de qual a participação do negro, digamos assim, não só na magistratura, mas também como servidor e como eventualmente terceirizado. Eu acho fundamental isso. Isso é importante, estar atento a essa questão, ela é importante, mas os exemplos que nós temos no tribunal, né, o Antônio Carlos é uma exceção, tem outros, mas de pessoas que vêm, né, para a magistratura, às vezes até pelo quinto constitucional, em razão de uma identidade, né, específica, o gênero, né, ou raça, e que ao chegar à magistratura não são os mais comprometidos, né, com o ideário. Né? Nós temos, né, pelo Brasil, pessoas que alçaram os cargos de desembargador pelo quinto em razão, né, da negritude, e que se tornaram os mais pesados na hora do encarceramento. Além de, né, eu tenho essa preocupação também, mas como é que a gente pode fazer para que quem acessa o tribunal, seja por concurso, seja por outro meio, conheça a realidade da periferia? Porque, ultimamente, o que tem acontecido, já acontecia, desde quando eu entrei, mas hoje está muito mais acentuado, né, de uma meninada que mora na Zona Sul, estuda na Zona Sul, nas proximidades, termina a faculdade, se tranca num quarto custeado, né, pelo pai e pela mãe, passa na magistratura. Tem né, que ele esteve na UERJ um dia comigo, e ele falou assim: eu nunca vim para este lado da cidade. O menino que foi criado na Zona Sul, nunca tinha ido ao Maracanã, a Vila Isabel. Eu digo: você nunca viu a Vila Isabel tomar um chopp? Não. Eu não conhecia este lado da cidade. Eu assim, Belfor Roxo para você, Magé, né, Santa Cruz. Eu assim, onde é que fica isso? Você vai precisar conhecer. Agora não é conhecer como juiz, né? Conhecer como cidadão, conhecer. Como é que a gente faz para lembrar os juízes, que a súmula 70, você é do SEDES, essa súmula que permite
né? Que, assim, né? A voz do policial vale para condenar. Então o policial, ele prende, ele acusa, ele conta a história e no final o juiz chancela, porque só tem ele como testemunha. Né? E é isso, e normalmente são pessoas, o juiz que julga com base nessa súmula, ele não conhece o que acontece na madrugada, né? Numa rua escura, né? Lá da Posse, em Nova Iguaçu, né? Ou lá em Miguel Couto, né? Onde eu fui juiz por 15 anos, né? E já conhecia antes, né? Tanto de trabalho social quanto de advocacia depois. Como é que a gente faz? Não é para trazer a realidade, não, é para levar, né, essa estrutura maravilhosa que nós temos aqui, a conhecer essa outra realidade perversa, que é a Índia, que está tão pertinho da gente aqui. Olha, não, é muito interessante o que você falou, e tanto é que, antes de tentar responder a sua pergunta, há uma preocupação da Escola Nacional de Formação de Magistrados, a INFAM, com os novos cursos, os novos cursos que são destinados aos novos juízes. Então, por exemplo, é bom até que as pessoas que estão nos assistindo saibam, todo juiz que passa no concurso, ele é obrigado a cursar na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro 480 horas de aulas. Então, na formação desse jovem magistrado, a INFAM se preocupa exatamente com a questão da humanização desse magistrado, né? É óbvio que esse juiz que passou num concurso sabe direito mais do que, com certeza, do que eu, mas ele precisa, evidentemente, desenvolver essa sensibilidade em relação à alteridade, em relação àquele semelhante que está sofrendo numa situação mais injusta. Eu acho fundamental que nós possamos chamar a atenção desse juiz, porque eu ouço em determinadas conversas e fico... eu cansei de discutir, eu fico até calado. Assim, eu sou contra o sistema de cotas, eu sou isso, porque eu sou a favor do mérito, o mérito é igual. Mas a gente não pode ignorar toda essa história, né? Eu sou europeu, né? Descendente de europeu, de olhos azuis e brancos, mas o meu coração é brasileiro. E a súmula 70 pode ser revogada? Olha, é hora de revogar já essa súmula? A súmula 70, o que acontece? Houve um pedido no SEDES com relação à súmula 70, mas ela não veio, o pedido não veio embasado com a jurisprudência daqui do tribunal, mostrando uma divergência, se não me engano, 1 ou 2 desembargadores que tinham um posicionamento diferente com relação à súmula 70. Esse pedido, ele está em andamento, é um pedido feito pela Defensoria Pública, onde foi pedido que a Defensoria Pública instruísse com mais, com outras decisões diferentes da súmula 70. E esse pedido está em andamento, eu posso lhe afiançar que não está encerrado, está em andamento, e assim que a Defensoria Pública fizer a instrução, eu, obviamente, se for ainda diretor do SEDES, o encaminharei nos termos regimentais para o órgão especial decidir. Presidente Caetano Ernesto da Fonseca Costa, nós tivemos aqui há pouco tempo uma campanha eleitoral muito aguerrida, muito acirrada, mas os candidatos não puderam fazer o que Vossa Excelência está fazendo aqui. E nós tomamos essa iniciativa do Encontro com a Justiça, a nossa produção, do Paulo Marinho, da Tayana Alcântara e da Márcia Góes, de convidar todos aqueles que são candidatos a cargos na administração do Tribunal de Justiça que venham aqui justamente se comunicar com a população, como o senhor está fazendo. E o senhor nos trouxe aqui propostas brilhantes, esperança de uma justiça melhor para os nossos jurisdicionados, que nós sejamos efetivamente servidores da justiça e não nos sirvamos apenas do poder judiciário para exercer e aquinhoar ganhos somente para nós, mas ganhos para a sociedade. O senhor falou de alteridade, de diversidade. O senhor é um homem preparado, é um homem culto, tem uma experiência muito grande e nos deixou cheios de esperança nesse encontro com a justiça de hoje, que contou com a participação do desembargador João Batista Damasceno,
com a jornalista Cláudia Cataldi, o desembargador Antônio Carlos Esteves, teve a direção de Celso Goulart e imagens de Rafael Neves. Então, até o próximo Encontro com a Justiça.